Começando mais um Café com Negócios podcast, um podcast especial diretamente aqui do Maia. O Maia que é um dos empreendimentos da nossa parceira HVM, HVM que hoje é, digamos assim, sinônimo de design, de inovação. Então já fica aqui o meu agradecimento ao Grupo HVM por ceder o espaço aqui para a gente, para o nosso Café com Negócios, para o nosso podcast especial. E ele é um Café com Negócios especial justamente porque nunca antes na história deste podcast, do Café com Negócios, ele teve tanta energia assim. E eu estava brincando aqui antes da gente começar. Hoje quem estará comigo aqui nesse bate-papo é a Karen Rosa Nascimento, gerente comercial da Reenergiza, para falar sobre Reenergiza, para falar sobre o Grupo Energisa, mas principalmente para trazer novidades e algumas, digamos assim, oportunidades para você, nosso amigo e parceiro do nosso podcast Café com Negócios. Aguarde, no próximo bloco a gente começa mais uma edição. Começando então o nosso Café com Negócios podcast especial com a minha amiga Karen Rosa Nascimento, ou Karen Nascimento. Em primeiro lugar, Karen, seja bem-vinda a esse nosso bate-papo, ao nosso Café com Negócios podcast. É um prazer ter você aqui, que você veio especialmente para a gravação do nosso podcast, né? Exatamente. Obrigada, Djan. Sempre um prazer estar aqui em Campo Grande, um prazer estar aqui com você. É que assim, né? É um prazer bem quente, né? Hoje, especialmente hoje, no dia bastante eu sou do quente. Rio, né? Mas eu não ia é falar, muito diferente. Não pode falar muito do calor, que Karen vem diretamente do Rio de Janeiro. Então, assim, meio que Rio 40 graus nós estamos aqui, isso, né? Exatamente. Só que aqui o Rio é diferente. Lá é um pouco diferente, Mas você vem sempre pra cá, né, cara? Eu venho com frequência, venho sim. Já é sul-mato-grossense de natureza. Só para apresentar a Karen, gente, para quem não conhece, a Karen é gerente comercial da Reenergiza, uma empresa que vem revolucionando o acesso à energia solar no Brasil com soluções inovadoras, digitais e principalmente sustentáveis. Uma palavra que agora não tem mais como sair do nosso vocabulário. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade e também vamos falar sobre COP30. Mas antes disso eu queria, Karen, que você contasse um pouco para nós de onde veio a Karen, né, profissionalmente falando, e quanto tempo, principalmente de Grupo Energisa, né? Porque quando a gente fala em Reenergiza, a gente vai explicar isso também, mas o grupo, você tem quanto tempo de grupo? Não, perfeito, Djan. Bem, então eu sou a Karen, como você já falou aqui, sou carioca, o sotaque chega na frente, né? Então não tem como negar. Aqui ou é carioca ou é ladário, não é corumbaense. Porque o pessoal fala, né, que tem muito carioca lá. Então, aqui em Corumbá nós temos nós temos, né, a nossa marinha, né, brasileira lá, estabelecida lá há muitos anos. Corumbá é uma das cidades mais importantes do nosso estado de Mato Grosso do Sul e tem essa coligação com o Rio de Janeiro, porque é a marinha do Rio de Janeiro que vinha para cá. E vice-versa. Então teve muito esse intercâmbio de cariocas e corumbaenses. Olha só. Então esse sotaque lá em Corumbá ele também lembra um pouquinho. Então a gente fala assim, você é do Rio mesmo ou é de Corumbá? Né? Ou vice-versa. O pessoal veio e gostou, né? E acabou ficando. Aí apaixonou legal, também. Bom demais. Mas aí a Karen, voltando um pouquinho, que não é de Corumbá. Não sou de Corumbá, sou do Rio de Janeiro. Tá. Sempre no Rio? Sempre no Rio, a vida toda no Rio, desde que comecei no Grupo Energisa, a minha base é o Rio de Janeiro, mas como a gente tem negócios em todos os lugares do Brasil, é meio itinerante, né? Então eu tô sempre por aí. É o Galeão ou o Santos Dumont, né? Santos Dumont. Ali a gente fica ali em Botafogo, né? Nosso escritório fica de frente para a praia de Botafogo. Chato, feio. Chatíssimo, uma vista chatíssima. Tá, mas só tá perdendo para a vista aqui do Maia, porque nós estamos com uma vista
especialista Tá aqui do belíssimo empreendimento aqui está também. ouvindo. Mas tirando a brincadeira, quantos anos de grupo? 8 anos você havia Eu tô há falado? 8 anos no grupo, eu sou engenheira eletricista de formação, mas sempre atuei na área comercial. Então, a minha carreira dentro do grupo, ela também está muito alinhada ao que foi sendo o movimento do mercado de energia. Quando eu entrei na área comercial, a gente trabalhava com o mercado livre de energia atacadista. Eu ficava ali dentro do guarda-chuva da Energisa Comercializadora, né? Que a gente vai explicar um pouquinho mais. Calma aí. Há 8 anos, Mercado Livre, mas o Mercado Livre tem 8 anos? Não, o Mercado Livre tem muito mais do que isso. Tem mais do que isso? Tem mais do que isso. Mas então ele não era aberto ao público, então. Na era verdade, Mercado Livre... é um ótimo ponto, Djan. Na verdade, o Mercado Livre ele já existe para mais de 15 anos. Tá? Ele já é. Tá, a gente está ouvindo falar mais dele agora. Então, é verdade, não é só você. Isso tem uma explicação, tá? Na verdade, o Mercado Livre de Energia, ele durante muito tempo ele foi restrito para um tipo de cliente maior, mais eletrointensivo que a gente fala. O que isso quer dizer? Grandes indústrias, grandes frigoríficos, né? exatamente. Pensa numa mineradora, numa metalúrgica. Era esse perfil de cliente que tinha acesso ao Mercado Livre. Mas nós, o grande público, nós só tomamos conhecimento desse Mercado Livre pós-pandemia, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque o que acontece, né? Ele nasceu ali para atender um cliente de maior porte. Essa regulamentação, ela foi mudando ao longo do tempo e esse limite, ele foi descendo. Até a gente chegar mais ou menos nesse período que você tem essa memória, né? Vamos chegar lá. Mas antes disso, a Karen estava no Grupo Energisa. Estava no Grupo Energisa trabalhando com esses... Sempre comercial. Com esses grupos, com as grandes pontas. Com esses grupos grandes, exatamente. Mas por que o comercial, Karen? Porque o comercial... Você sai lá da engenharia, você formou onde? Pois é, eu formei na UFRJ, exatamente. Eu passei na UFRJ, só não fui. Não foi. Porque a Ilha do Fundão ficava meio longe. Fica longe, realmente, é uma missão. A Ilha do Fundão é uma missão. Não deu certo lá, mas foi uma experiência muito legal. Não, legal. Mas aí, engenharia elétrica para o comercial. Para o comercial, olha explica só. Como é que foi essa transição? Na verdade, eu acho, Djan, assim, eu já fiz essa reflexão algumas vezes. Eu acho que isso já vinha de casa. Você não precisou ir para terapia, não? Né? Não, sobre esse assunto não. Sobre outros, esse não. Então, né, os meus pais já eram de área comercial, já trabalhavam com gente, já trabalhavam com cliente, com a área de vendas. Então, eu acho que de alguma maneira isso já fazia um pouco parte do meu DNA. E por mais que eu tenha uma formação muito técnica, né, de engenheiro eletricista, as iniciativas que eu fui buscando na faculdade sempre estavam muito relacionadas a essa parte comercial, a parte de estratégia, gestão de negócio, liderança. Então, apesar de ser uma formação muito técnica, eu sempre gostei dessa parte. Aí apaixonou. Apaixonei. Então, quando chegou... Já estava no sangue, na verdade. Já estava no sangue, exatamente. E por que engenharia elétrica? Olha, foi um pouco situacional, assim. Na Era verdade, a segunda opção ou era a primeira? Era a primeira opção. Na verdade, né, antes de eu fazer engenharia elétrica, eu já tinha feito técnico em eletrônica. Então, eu já tive ali na época do ensino médio, aquela formação que você faz no ensino médio e faz também um curso técnico. O que eu acho que é um dos grandes segredos da nossa geração, essa questão técnica. Exatamente. Né? Poderia, e aí o Brasil investe muito nisso, mas eu acho que poderia investir muito mais, né? Porque aí você já traz um profissional já pré-qualificado, que é o que está faltando hoje, né? Exatamente. Aí quando você escolheu, então, engenharia elétrica já do segundo grau, 4 anos, né? 4 ou 5? Foram 5 anos. 5 anos. 5 anos, quando você começou a trabalhar? Você começou com estágio? Como é que foi essa Então, na verdade, transição? né, eu tive uma experiência profissional, algumas experiências profissionais antes da Energisa, por já ter feito técnico, né, como estágio e também fora de estágio. Então, cheguei a trabalhar com manutenção de equipamento naval, trabalhei com parte de treinamento e RH, então tive algumas experiências ali para testar, né? O que é ótimo isso, Exato, exatamente. E você falou do curso técnico, acho que tem um valor aí, né, Djan, porque geralmente o pessoal faz vestibular ali com 18 anos. Imagina você fazer uma decisão que é tão crucial para a sua vida, tão jovem, né? Com 18, né, isso ainda está sendo boazinha, agora o pessoal já está fazendo com 16, né? Então, surreal. 16 é um absurdo. É um absurdo. Mas voltando um pouquinho, eu fiz curso técnico também no Senai de mecânica de automóveis. É uma paixão que eu tinha, mas não segui. Mas me dá uma outra base, me deu uma outra reflexão profissional. Quando você olha para o mercado e aí vê a oportunidade do Grupo Energisa, como foi isso? Quando é que você olhou esse mercado e falou, legal, esse grupo... É isso.
quero trabalhar no Grupo Energisa. Como é que foi isso? Ótimo, Dijon. O que aconteceu, né? Eu já vinha Passando de por outras... todas as áreas, né? Isso, eu já vinha de outras experiências profissionais e eu acabei me afastando um pouco da área de energia, ainda dentro da faculdade. E aí aquilo começou a me trazer um incômodo. Eu achei que, por eu ter um perfil menos técnico, eu não queria seguir nessa carreira de energia, mas depois eu dei um passinho para trás e falei assim, não, eu acho que eu preciso entender que outros setores dentro da área de energia casam bem com esse meu perfil. Então, eu comecei a fazer uma busca ali mais direcionada para esse perfil, mas dentro do mercado de energia. Mas muito mais para cumprir o currículo, digamos assim, eu estou nessa área, eu quero me aproximar dessa área. Uhum. Ou por conta de vocação mesmo? Não, eu acho que já era uma vocação, porque na minha cabeça também já funcionava da seguinte maneira, né? Eu já estou finalizando a faculdade, então eu já quero estar direcionada àquilo que eu quero seguir daqui para frente. Mas o comercial não estava na... O comercial, mal ou bem, eu já tinha tido uma experiência comercial antes, não na área de energia, indiretamente sim, né? Mas uma área mais ali de automação, ainda na fase do técnico. Então eu fui fazer justamente esse resgate, né? Das experiências que eu tinha tido, o que eu gostava em cada uma. Então eu fui identificando assim, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de falar com o público, eu gosto de estar numa área técnica, mas não ser a pessoa técnica nesse nível de profundidade ali, né? Por exemplo, o engenheiro efetivamente que faz o projeto, mas eu gosto de estar conectada com essa área. Então, eu fui meio que por eliminação, buscando vagas que tivessem na área de energia, mas que também estivessem alinhadas a esse perfil que eu já percebia, né? Quando você entra no Grupo Energisa 8 anos atrás, obviamente que Reenergiza ainda não estava na pauta. Exato. Né? Não estava na pauta. Mas quando você entra no Grupo Energisa, qual foi a sua sensação? Primeiro impacto, assim, porque nós estamos falando de um grupo de 120 anos. 120 anos, exatamente. Então, eu acredito que deve ter sido uma emoção. Com certeza, sim. E na área de energia, no setor de energia, mesmo antes de fazer parte, eu já sabia que a Energisa era uma referência. Então, acho também que pensando em carreira, isso também foi algo muito determinante. Quando você já está chegando ali no final da faculdade, você já tem algumas decisões importantes para você tomar, né? E, sem dúvida, isso seria algo que me agregaria tanto em termos de conhecimento, quanto em relação a você ter essa experiência, né, de estar num grupo de 120 anos. Porque eu brinco com o pessoal da minha equipe, para quem entra, eu falo assim, pessoal, aqui é tipo a Disneylândia do mercado de energia, porque o que você quiser saber, o que você quiser se aprofundar, tem aqui dentro. E, invariavelmente, quando a gente vai para a prática, você entra no Grupo Energisa ou qualquer outra empresa, né, eu acho que na grande maioria, a gente aprende muito mais do que aprende na universidade, né? Porque a universidade ela tem que atender todo mundo, ou seja, ela é limitada. Mas quando você quando cai essa oportunidade no seu colo, você conquista essa oportunidade, entra no Grupo Energisa, aí você consegue enxergar coisas que, assim, é o que você falou, né? Uma Disneylândia, mas principalmente de inovação, né? Exatamente. Eu acredito que, assim, o grupo investe muito em inovação. Eu já conversei muito com o Marcelo sobre isso, com o Paulo, mas enfim, é uma característica do grupo, né? Inovar o tempo todo, né? Exatamente. E eu acho que isso o grande segredo de você ter um grupo de 120 anos se mantendo relevante, se mantendo com toda a credibilidade, expandindo novos negócios. Então, acho que assim, né, o setor de energia, ele é um setor que a gente brinca que você não passa tédio. Então, tudo muda o tempo todo. Também, quando você vai ficar entediado, vem a chefe, a gestora, cara, e dá um choque em você, você já acorda. É rápido. Direto ou indiretamente. Esses primeiros anos você esteve lá no Grupo Energisa, como é que foi a passagem para a Reenergiza sua? Ela foi bastante fluida, né? Foi um movimento muito natural. Então, como eu te falei... Desculpa. Você já entrou no comercial diretamente no Já comercial? entrei no comercial, dentro desse guarda-chuva da Energisa comercializadora, que atuava com o mercado livre de energia, num primeiro momento com clientes maiores. Então, eu fui fazendo esse movimento dentro do grupo, que foi um movimento também que o próprio grupo foi fazendo, né? Então, a gente começou com esses clientes maiores ali no atacado, no mercado livre de energia. A gente comprar o Sol, que já era a outra empresa do grupo que atuava na geração distribuída. Comprar quem? Ao Sol. Ao Sol. Era uma empresa... Eu comprar o Sol. Eu falei, mas que Sol que Fala assim, caramba, o pessoal tá inovador mesmo, né? A Energisa é fera, eu comprar o Sol. Ao Sol. Ao Sol, exatamente. Traz ela para o grupo. Traz ela para o grupo. E a gente tinha ali um terceiro pilar,
que era Energisa Soluções. Nós estamos falando 2017, 2018. Isso, exatamente. Então você tinha essas 3 empresas dentro do Grupo Energisa separadamente. Entendi. Você tinha lá o pessoal trabalhando com geração distribuída na Alsol, você tinha Energisa Comercializadora, que era onde eu estava, trabalhando com o Mercado Livre de Energia, e você tinha a Energisa Soluções, que está mais relacionada ali a serviços de engenharia, subestações, para um cliente muito maior. Qual foi o cargo que você iniciou lá? Eu iniciei como estagiária, então também tive esse movimento de carreira bastante acelerado dentro do grupo, né? É o meu cargo hoje na TOTOS. Ah, é? Eu sou estagiário na TOTOS aqui em Mato Grosso do Sul, mas quando a gente fala de estagiário, passando por essa carreira, desde a entrada até a migração para a Reenergisa, quais foram os cargos que você passou? Então, olha, eu fui estagiária dessa parte comercial de Mercado Livre de Energia, foi um curto espaço de tempo, acho que não chegou nem a um ano. Depois disso, eu virei assistente administrativa, ainda estava fazendo faculdade, então não poderia ser efetivada já como analista. Depois passei a analista júnior. E essas passagens elas foram mais ou menos ali com um ano, né? Essa é uma característica do mercado, Karen. Tem que ser rápido, porque senão, principalmente o jovem, né? A gente não consegue reter esse jovem durante muito tempo se o processo for mais longo. Eu tenho um pouco dessa impressão. Eu acho que isso que você pontuou, eu sinto mais hoje, né? Acho que a geração Z, a gente sente um pouco mais essa urgência deles. Mas eu acho também que aqui tem uma característica de meritocracia muito forte no grupo também, né? Então, de reconhecer... Não dá pra fazer com todos, né? Exato, exato. Não é qualquer Mas às vezes, né, Dijan, a gente vê que quando uma oportunidade aparece, às vezes você tem ali a prerrogativa de trazer alguém de fora. E eu acho que não é esse, exatamente, olhar muito para dentro e reconhecer os seus talentos. E eu vejo isso em todas as linhas de negócio, não acho que somente onde eu estava, entendeu? Mas o que eu acredito que tenha acontecido com você e o que acontece comigo também, nós temos, eu acredito, um perfil parecido, que é o perfil do incomodado também. Então a gente se incomoda o tempo todo, nada, né? Chegamos num nível legal, maravilhoso, então qual que é o próximo? É isso. Né? Então isso também traz a oportunidade para você, né? Com certeza. Não é por isso que não dá para generalizar. Mas se não faz isso, talvez você começa aquele perfil, não, peraí, eu preciso de energia, preciso de inovação. Exatamente. Quando vem a Reenergisa, aparece a oportunidade, apareceu que tipo de oportunidade? Que cargo que foi para a Reenergisa? Então, para a Reenergisa, eu acho que eu já fui como especialista. Então, eu fui fazendo esse movimento, né? Como analista 1, como analista 2, desse Teve salto já. Né, mas assim, realmente acho que para a janela de tempo que a gente está falando aqui, né, e para esses movimentos, eu acho que foi curto, exatamente. Porque eu estou nessa posição de liderança já tem 3 anos. Então, esse movimento todo, né, de sair de estagiária até a posição de especialista e assumir uma posição de liderança, foi bem rápido. Mas é do que você falou, do perfil assim, desse incômodo, de buscar fazer, né, de assumir os desafios. Então, acho que bastante alinhado. A vida. Não, aí também não, que a gente tem que ter equilíbrio, né? Só um pouquinho. Tem os momentos, né? Eu acho que principalmente nesse início de carreira. E fases também, né? No próprio grupo, né? Como lá na TOTOS também, você deve passar muito por isso, obviamente passa, que é a questão do lançamento de produto, campanha. Com certeza. Isso aí, obviamente, faz parte do corporativo. Com certeza. Olhando o Karen, olhando para o grupo, olhando para a Reenergisa, mas o grupo como todo, quais são os diferenciais da Reenergisa e da Energisa para os colaboradores? Não, perfeito. Eu queria que você trouxesse esse olhar de dentro para fora. Sim. Para quem tem, né, está procurando, está olhando, tem um sonho, enfim, como é que a gente pode entender isso? Não, eu acho que eu sou um bom case, um bom exemplo, assim, nesse sentido, né, de realmente ter esse posicionamento, de reconhecer quem está dentro. E por ser um grupo que cresce muito também, que tem esse DNA de inovação, as oportunidades elas vão surgindo. Então, é até o que a gente falou aqui, né? Não existia a Reenergisa. Então, em 4 anos, ela passa a existir. E tem uma série de outras iniciativas, não estava nem no radar. Então, hoje, por exemplo, a gente atua com biogás, com biometano, tem a nossa fintech, que é a Volts. Então, quando eu comecei há 8 anos atrás, a gente ainda não tinha essas iniciativas. Então, ter essa visão, né?
de oportunidade. De oportunidade, exatamente. Legal, mas aí só para complementar você, a impressão que eu tenho é que essa não saber o que vem por aí também se torna algo bem, bem gostoso, né? Bem de viver isso junto, né? Exatamente. Porque hoje você está numa posição que não necessariamente vai ser a mesma daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? E do jeito que está essa velocidade de transformação digital, inteligências, não sei o que, a Reenergiza e a Energisa não vão ficar para trás nunca. Não, jamais. Para fechar o assunto hoje, você tem quantos colegas trabalhando com você, quantos colaboradores juntos com você? Você mais 23.999. Então, quando a gente fala de grupo, a gente está falando aqui de 24 mil colaboradores. Eu não sei, né, se todo mundo que está ouvindo aqui a gente tem essa visão, mas só na área de distribuição de energia, a gente hoje atende Acre, Rondônia, Sergipe, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Tocantins, algumas cidades de Minas Gerais e algumas cidades de São Paulo também. Então, isso só falando do nosso negócio de distribuição. Quando a gente fala de Reenergiza, já pontuei aqui, né, que a gente trabalha com geração distribuída, com Mercado Livre, trabalha com serviços de valor agregado. Então, realmente, a nossa base, nosso portfólio de serviços, ele é bem amplo e hoje nós temos mais de 24 mil colaboradores. Sensacional. Eu vou encerrar esse primeiro bloco agora. Vou pedir para que você que está assistindo o nosso podcast do Café com Negócio, continue aí. No próximo bloco nós vamos falar sobre Grupo Energisa, vamos falar sobre Reenergiza, mas principalmente vamos falar de tudo aquilo que esses 120 anos o grupo já fez e o que vem por aí também, né, cara? Eu acho Muito que é sobre bom, isso. é sobre isso. Voltamos no próximo bloco com o nosso Café com Negócios podcast.